Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu espero que estejam muito bem. Hoje, como nós vamos fazer a atividade no livro de geografia, nós vamos mudar um pouquinho a dinâmica da gravação, certo? Então, vamos lá! Nós vamos fazer a atividade 1 e 2 de geografia da rotina de estudos da Escola Maria Tereza. Então, prestem atenção à capa. Este livro está com vocês aí em casa. Peguem ele rapidinho. Vamos começar? Então, atividade 1 de geografia. Página 10 e 11. Então, na atividade 1 de geografia, nós faremos a atividade da página 10 e 11. Esta atividade é uma revisão. Nós já vimos nas atividades anteriores e hoje nós vamos relembrar para fixar esse conteúdo que é muito importante. Então, nós vamos ter algumas ações aqui. Ler o texto, número 1. Grifar o texto com as partes mais importantes, que é a segunda ação. E a terceira ação, realizar a atividade com muito capricho e atenção. Então, peguem aí aquele marca-texto que a professora mandou para vocês, porque nós vamos usá-lo bastante. Então, peguem o marca-texto de vocês, eu vou pegar o amarelo para aparecer bastante. E nós vamos ler a paisagem e seus elementos. O que quer dizer elementos? São as coisas que contém em uma paisagem. O que é paisagem? Paisagem é tudo que podemos ver e perceber no espaço. Em algumas paisagens predominam elementos naturais, em outras predominam elementos culturais. Elementos da paisagem. Os elementos naturais são formados pela natureza. A palavra já está falando naturais. Natureza. Exemplos: rios, montanhas, mar, vegetação original, entre outros. Os elementos culturais são aqueles criados pelas pessoas. Exemplos: casas, prédios, vegetação cultivada, estrada, ponte, fábrica, entre outros. Estes elementos são constituídos por meio do trabalho das pessoas. Observe esta paisagem, mas antes de observarmos a paisagem, nós vamos grifar o que o texto tem de mais importante. Então, na primeira parte, o que é paisagem? É isso que nós temos que grifar. Então, paisagem é tudo o que podemos ver e perceber no espaço. Pronto, esta é a parte mais importante do texto. Então, nós vamos parar aí. Não preciso grifar quais são os elementos da paisagem, porque no texto de baixo já está, nós já vamos grifar. Então, elementos da paisagem. O que nós vamos grifar de mais importante aqui? Os elementos naturais são formados pela natureza. Pronto, vocês já sabem quais são esses elementos, eu não preciso grifá-los. Os elementos culturais são aqueles criados pelas pessoas, culturais ou também transformados.
Grifamos o que tinha de mais importante, de mais relevante no texto, o que explica o que é paisagem e quais são os elementos. Primeira ação já foi cumprida. Primeira e segunda, lemos e grifamos. Observe essa paisagem. Então, aí na casa de vocês, vocês vão observar atentamente esta paisagem, com o máximo de detalhes. Esta fotografia dessa paisagem foi tirada do município de Vitória, no estado do Espírito Santo, no ano de 2016. Esta é para vocês pensarem quais elementos naturais formam esta paisagem e culturais. Aqui, nesta paisagem, nós temos elementos naturais e culturais. Observem e pensem, quais são? Quem quiser pode gravar um áudio falando para mim. Vou gostar muito de saber. Exercício 2. Desenhe e pinte a paisagem do lugar onde você vive. Então, você vai pensar no lugar onde você vive. Pode ser a sua casa, pode ser o seu bairro, pode ser a sua rua. Desenhe a paisagem do lugar onde você vive. Observe, olha, nós temos um espaço bem grande. Utilize todo esse espaço. Desenhe bem grande. Quanto mais detalhes da sua paisagem, melhor. Depois responda. A. Que elementos predominam na paisagem que você desenhou? Então, na paisagem do lugar onde você mora, o que predomina, o que tem mais? Elementos naturais ou elementos culturais? B. Escreva um exemplo de elemento cultural que aparece nessa paisagem que você desenhou. O que aparece de cultural na sua paisagem? O que foi feito pelo ser humano? C. Aparece algum elemento natural nessa paisagem? Sim ou não? Se aparecer, qual é ele? Então, lembra da resposta completa? Sim, aparece um elemento natural. Escrevam aqui. Primeira atividade, bem simples, não? Então, vamos para a atividade número 2? Também tem a ver com paisagem. Atividade 2 de geografia. Os elementos distinguem as paisagens. As paisagens são diferentes umas das outras. Isso ocorre porque os elementos que formam cada paisagem são muito variados e estão organizados de diversas maneiras. Algumas paisagens são pouco modificadas pelos seres humanos. Outras, ao contrário, receberam grande interferência do ser humano. Então, nós temos aqui 5 paisagens diferentes. Nós vamos fazer um exercício de observação. Bem atenta. Paisagem número 1. Paisagem do município de Alto Paraíso, de Goiás, no estado de Goiás. Essa foto foi tirada em 2017. Observem essa paisagem. Ela tem elementos naturais ou culturais. Paisagem do município de Salvador, estado da Bahia, em 2017. Nós já temos uma paisagem em outro local bem oposta. Tem elementos naturais aqui? Quais são eles? O que tem mais? Elementos culturais ou naturais? Paisagem número 3. Paisagem da cidade de Beijing, na China, em 2016. Observe essa paisagem. Será que ela tem elementos naturais? Ou o que nós enxergamos de verde aqui foi criado também pelo homem? Olha como essa paisagem ela é bem transformada. Essa é uma paisagem
cultural. Paisagem 4. Paisagem no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, em 2017. Aqui nós temos elementos culturais ou só elementos naturais? Observem bem. Paisagem 5. Paisagem na cidade da Pattaya, na Tailândia, em 2016. Aqui nós temos elementos naturais e culturais. Mas o que aparece mais? Os naturais ou os culturais? Então, vamos fazer esse exercício de observação. Observou tudo? Vamos grifar? Então, o que tem de mais importante nesse texto? Primeiro, que as paisagens, elas são diferentes umas das outras. E segundo, que algumas paisagens são pouco modificadas pelos seres humanos e outras recebem grande interferência do trabalho humano. Então, vamos grifar. Por exemplo, a paisagem 5, ela foi pouco modificada. A paisagem 3, ela foi totalmente modificada pelo ser humano. Aí, atenção! Os exercícios 3, 4 e 5, vocês vão resolver no caderno de classe. Não esqueçam do cabeçalho e depois respondendo as questões. Exercício 3. Que diferenças existem entre as paisagens mostradas nas fotos? São todas iguais? São todas naturais ou são todas culturais? Quais são as diferenças? Resposta completa. As diferenças são... Por que há essas diferenças? Há essas diferenças porque 5. Algumas dessas paisagens se parecem com a paisagem do lugar onde você vive. Se sim, o que é semelhante? Então, alguma dessas paisagens lembra o lugar onde você mora? O que lembra o lugar onde você mora? Compreendido? Então, para o seu caderno ficar mais organizado, lembrem de copiar a pergunta e responder embaixo. Tudo isso com muito capricho e muita dedicação. Certo, pessoal? Então, até a próxima videoaula e bom trabalho!